Até perdi onde que eu estava, peraí. Ixi, minha voz está voltando aqui. Peraí. Vocês me ouviram até no inciso 8? Erro de fato? Foi, até o inciso 8. Tá, ok. Então, vamos aqui. Queria ser mais tecnológica, mas ok. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fecho isso aqui. Estão me vendo, né? Ok. Eu acho que eu esqueci de gravar o início da aula, mas ok. Tem os slides aí para acompanhar. Então, aqui no inciso 8, vocês me escutaram até aqui, né? Foi até aí. Então, o inciso 8, que é o nosso último inciso aqui do 966, é possível, então, a ação rescisória ser manejada quando tiver um erro de fato verificado das provas dos autos. Então, se todo mundo falou que sim, e o juiz fala contrário às provas que estão nos autos, pessoal, tem um áudio atrapalhando, você pode retirar? Se é contrário, todos os fatos que estão nos autos, e isso for verificado desde que você manejar o processo, então também vai poder ser possível a ação rescisória com esse último inciso. Então, o que a gente entende, então, em relação à ação rescisória? Ela vai ser possível somente se uma dessas hipóteses ocorrer, do 966, do CPC, e que tenha transitado e julgado. Não tenha mais possibilidade nenhuma de recurso, de movimentação processual, e que tenha sido julgado o mérito. Então, se um processo foi analisado, mas foi julgado sem análise do mérito, o juiz nem chegou a receber. Então, nesse caso, ele não analisou o mérito, não cabe ação rescisória. Ele tem que desconstituir uma ação do mérito que decidiu em relação a todas as possibilidades que foram pedidas dentro do processo, mesmo que foi todas negadas, mas ele tem que ter analisado e fundamentado isso na sentença. Ou no acórdão, né, se tiver ido para o tribunal. Agora, o parágrafo 2º, ele prevê mais duas situações que não é específica igual a gente viu até agora. Então, a regra geral é essa, que tem que ter um dos incisos do 966 e também que tenha julgado o mérito e tenha transitado e julgado. Só que o parágrafo 2º do CPC traz outras possibilidades, né? Nesse caso, vai caber ação rescisória também nesses dois casos. Quando o inciso, né, no caso aí do caput, um dos incisos vai ser a decisão transitada e julgado, que embora não seja de mérito, vai impedir o quê? A propositura de uma nova demanda. Então, no caso aí... Uai, o que aconteceu? Gente, a minha cara que ficou aqui, que horrível. Peraí, deixa eu voltar isso aqui para vocês verem. Parou de espelhar, professora. Deixa eu mostrar para vocês o que está aparecendo para mim aqui, umas coisas muito estranhas. Peraí, vocês me ajudam aqui. Ah, não, agora voltou, peraí. Não, agora eu tô vendo vocês, peraí. Voltou agora a espelhar a tela do computador. Tá espelhando? Tá. Nessa segunda, ok. Então, aqui, o parágrafo 2º, né, do... Professora, está mostrando só a tela do aplicativo da senhora aí. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Nossa, tô apanhando desse negócio, peraí. Compartilhar. Esse. Isso. Estão vendo agora? Agora tá. No slide. Tá, ok. Então, essas duas situações, elas são diferentes do 966, aqueles incisos que a gente acabou de exaustivamente ver. Nesse caso, essas duas hipóteses, ele é rescindível, essa decisão transitada e julgado, só que, no caso, não julgou o mérito. Não julgou o mérito por quê? Porque impediu uma nova propositura de demanda, porque quando você tem um processo que não julgou o mérito e você tem a possibilidade de entrar novamente com esse processo. Só que, nesse caso, teve alguma coisa que impediu a nova propositura da demanda. Então, nesse caso aqui, você vai poder, né, especificamente no parágrafo 2º, entrar com uma ação rescisória para reverter isso. Ou
no inciso 2, a admissibilidade do recurso correspondente. Então, no caso, se tiver um impedimento de admitir um recurso que você poderia manejar, e aí, no caso, o tribunal indeferiu, e você tem que desconstituir isso, vai caber ação rescisória dentro do prazo aí, né, decadencial de 2 anos. Então, quando a gente for vendo os exemplos, vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Isso aqui é só a previsão, que é mais 2 opções que nós temos aí para manejar a ação rescisória. A legitimidade nós vimos na aula passada, mas eu trouxe novamente para poder a gente concluir aí. Então, a legitimidade ativa, quem que pode propor essa ação? A própria parte que sofreu algum dano, né, em relação a esse processo que tramitou, ou que ele quer rescindir, ou então aquele que é seu sucessor. Então, no caso aí, a pessoa faleceu, mas os sucessores teriam direito, dependendo, né, do tipo de procedimento, claro, né, porque não são todos os processos que os sucessores vão ter direito, mas no caso específico vai ser a própria parte que foi lesada ou os seus sucessores. No artigo 2º, no parágrafo 2º, na segunda opção de legitimidade ativa, na verdade, mesmo quem não foi parte nesse processo original que tramitou, mas no caso ele tem um interesse, ele vai ter ele foi, no caso, lesado por causa dessa decisão. Ele, de uma forma indireta, sofreu esses efeitos. Vamos supor, eu comprei uma casa e eu sou um terceiro. Só que no caso da ação inicial, eu não era parte. Só que a casa que eu comprei tinha alguma incoerência na documentação. Ela foi tirada de mim. Então, eu não fui parte do processo original, que era banco e aquela outra pessoa, mas eu sofri um dano. Então, também, se eu tiver uma das possibilidades do 966, um dos incisos, eu também posso manejar uma ação rescisória para desconstituir aquela sentença. Ou o Ministério Público, né? Que ele tem casos específicos que ele pode manejar a ação rescisória também. Ele pode ser parte ou ele pode ser ouvido no processo em algumas possibilidades. Quando tem fraude, simulação, colusão, que aí no caso, né, tem coisas que ferem processualmente aquele processo, ou no caso, quando tem interesse de capaz, que ele obrigatoriamente ele tem que participar. Então, vai ter os incisos específicos, onde ele vai poder manejar, ou se caso trouxer algum prejuízo a mais, que seja um prejuízo aí da lei, ele também vai ter que participar. Professor? Oi. É o Ive. Oi, Ive. No Ministério Público, há prazo decadencial para ele poder entrar com ação rescisória? O prazo no caso da rescisória, para o Ministério Público é o mesmo. Então, ele não tem prazo em dobro aqui. Ele tem prazo em dobro no processo original. Na ação rescisória, ele tem o mesmo prazo de todas as partes. Ele não tem essa benesse duplicada, né, para manejar a ação rescisória. Tá? No caso, a regra geral são 2 anos. A gente vai ver que em casos específicos não necessariamente vai ser 2 anos, né? Em caso de fraude, é quando descobre. Então, a gente vai ver aqui mais para frente. Mas o prazo dele é o mesmo dos demais, tá? Satisfeito com a resposta? É isso mesmo que você queria saber? Sim, professora, obrigado. Sim, obrigado. Tá. Então, a legitimidade passiva. Quem que é que deve ser citado? Quem vai participar? Porque eu fui lesado, vou entrar com o processo. Contra quem? Quem que eu vou chamar para esse processo? Então, vai ser chamado quem? Todos aqueles que se beneficiaram da decisão. Então, se ele teve algum benefício utilizando com fraude, documento falso, alguma coisa assim, eu também tenho que ser chamado, porque quando desconstituir essa sentença, ele vai ter que participar. Então, ele ou os seus sucessores, em caso, né, aí que não tiver mais essa parte, vai ter que participar também. Ele vai ser chamado a integrar essa lide da ação rescisória. E no caso aí, os réus, se que tiver litisconsórcio também, tem que voltar para o processo da ação rescisória. Todos que participaram, né, através de litisconsórcio passivo unitário, que é aquele que necessariamente tem todas as partes, vamos supor um condomínio. Nesse condomínio tinha 10 pessoas que eram dono desse imóvel, então todas as 10, né, porque isso, no caso, é um litisconsórcio passivo unitário, vão ter que participar, porque todos receberam algum benefício em relação a esse processo originário que já transitou em julgado. Terceiros, também pode ser que eu tenha que chamar eles, vamos supor, no caso de fraude. Teve um perito que ganhou, né, uma bolada para poder fazer uma perícia que é falsa. E aí? Ele não integrava a lide inicial, mas eu vou ter que chamar ele para esse processo, por quê? Porque ele participou como terceiro fraudador dentro desse processo originário que eu vou desconstituir. Então, ele também vai ter que integrar.
No caso aqui, a competência. Quem que julga? Então, era aqui que a gente ia iniciar na aula passada, né? Que a gente terminou lá e como no caso, o Covid nos atrapalhou, né? Era a partir daqui. Mas como a gente já reviu essa parte anterior, na verdade, a falta da gravação aqui, que eu acho que não gravou o início, que eu esqueci, eu adoro essa sala, né? Então, fiquei meio emocionada aqui. E iniciaria aqui na competência. Então, quem que julga a ação rescisória? No caso aqui, é uma ação original, um novo processo. Então, eu não vou continuar, eu não vou manejar um recurso dentro daquele mesmo processo, eu não faço o protocolo dentro daquele processo, igual eu manejo um processo original. No caso, eu vou iniciar um novo, uma petição inicial com todos os requisitos 319, com toda a documentação. Aí, no caso aqui, como eu vou ter que desconstituir uma sentença ou um acórdão, sentença para juízo de primeiro grau e um acórdão para, no caso aí, a turma, né, de segundo grau, eu tenho que ir direto para o segundo grau. Então, no caso, quem vai ser competente é o tribunal daquele processo originário. Então, se eu entrei com uma ação no juiz civil daqui de Anápolis, qual seria o tribunal? TJ Goiás. Se eu entrei na Justiça Federal, para poder manejar na primeira vara federal pedindo, fazendo algum pedido. O pessoal está fazendo barulho. Aí eu vou ter que manejar onde? No TRF1, que é o competente superior à ação original. No caso, então, quando for um acórdão do STJ, eu vou manejar direto para ele, porque o superior, né, não tem. Então, seria, no caso aí, o próprio STJ. Também, se for de acórdão, vai ser o mesmo tribunal que fez esse julgamento, só que aí vai ser mais amplo. Vamos supor, se antes 3 desembargadores fez essa decisão para aquela ementa, né, aquele acórdão daquele processo meu, agora vai ter que ser julgada por mais. Vai ter que ser julgada, vamos supor, por exemplo, por 5. Se for por 5, para a maioria aqui, então vai ter que ser julgado por 7. Não vai poder ser a mesma quantidade ou os mesmos, né, desembargadores que fizeram a decisão anterior, vai ter que ser outros, né? E aí, no caso, aumenta, sim, aí o crivo para poder ter essa análise mais profunda na ação rescisória. Então, a competência depende do processo original. O processo original tramitou no TJ, vai ser no caso, a vara inferior ou no TJ, vai ser o próprio tribunal local, né? O Tribunal de Justiça de Goiás, se foi sentença ou se foi acórdão Goiás. Agora, se for Justiça Federal, aí se for Justiça Trabalhista, que a ação rescisória também cabe na Justiça Trabalhista. Então, vai ser o tribunal daquele competente que seria para julgar, vamos supor, um recurso. Então, vai ser ele o competente, tá? Prazo. O prazo da ação rescisória, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é decadencial. Ou seja, eu tenho a possibilidade de manejar, mas se caso eu não manejar, ele acaba. Então, não é um prazo, vai ser decadencial, por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de utilizar desse prazo, se eu não utilizar, ele vai acabar. Somente não ocorre esse prazo decadencial contra os incapazes, porque tem uma norma específica que fala que contra os incapazes não corre esse prazo processual. No caso aqui, se fosse prescrição, seria perda do direito a eu manejar essa ação. Nesse caso, não. Eu tenho o direito, só que aí eu perco o prazo para manejar. Ele acaba, ele extingue. Então, no caso, esse prazo da ação rescisória é um direito potestativo, ou seja, eu tenho uma vontade e eu vou utilizar. Então, se eu não quiser, vai só simplesmente transitar em julgado e acabou. Se caso eu quiser manejar, eu vou e manejo e utilizo. Se caso eu não quiser, vai somente acabar e ultrapassar esse prazo. Claro que a maioria, a regra geral, é que ele seja de 2 anos. Só que existem exceções. No caso aqui, né, o processo nosso, principalmente o processo civil, no direito tudo tem uma exceção. Nesse caso não seria diferente. Então, o prazo geral para a ação rescisória é 2 anos. Mas é 2 anos contado de quando? Contado do último andamento do processo. Então, se a última manifestação no processo foi 2020, em 2022, vamos supor, na data de hoje, né, hoje é 31
31 de março de 2020, vai ser 31 de março de 2022. Então, seriam 2 anos sequenciais, aí não vai ser contado em dia, né? Vai ser contado da mesma forma, a não ser que a gente tem alguma exceção também. Se cair no férias forenses, recessos, feriados, vai cair no sábado, eu vou ter que ir no sábado ir lá manejar essa ação para poder não dar os 2 anos? Não, ele prorroga para o próximo dia útil. Então, a previsão dela é no 975, parágrafo 1º do CPC. Mas a regra geral seria de 2 anos, né? Contado, então, dessa último andamento processual. Vai, inclusive, ser emitida uma certidão falando a data do trânsito em julgado especificamente. Lá no tribunal, você entra lá, a última manifestação vai estar lá e tem essa certidão. Ou, se caso ninguém manejar recurso, lá no 1º grau, ele transita em julgado e também vai ser emitida essa certidão. Também, esse prazo decadencial é um prazo material, então, eu manejo se eu quiser. Ele vai ser contado em dias corridos e não em dias úteis, porque se fosse um prazo processual, o CPC nos diz o quê? Que seriam contados somente dias úteis, retirando feriado, retirando os feriados nacionais e também os locais, né? E, no caso, não contaria final de semana, que não seriam dias úteis. Mas, nesse caso da ação rescisória, é 31 de março de 2020, 31 de março de 2022, 2 anos. E o termo inicial para contar o prazo ocorre no próprio dia do trânsito em julgado, e não no dia seguinte. Então, se hoje que transitou em julgado, vai ser no dia 31 de 2022. Então, fala assim, é o próximo dia útil que eu vou começar a contar, hoje é sexta-feira, eu vou começar a contar segunda, você perdeu o seu prazo de 2 anos. Tem que, no caso, né, a não ser que você maneje antes, mas aí, no caso, tem que ser dia corrido e 2 anos efetivamente, do início do trânsito em julgado, do termo inicial daquela data específica e 2 anos cravados. Prorrogação desse prazo decadencial é exclusivamente para propositura, então, da ação rescisória. No caso, a Fazenda Pública, que foi essa pergunta do IVE, não tem prazo em dobro, né, para propor essa ação rescisória. O prazo seria da mesma forma. Se ele teve uma sentença que foi desfavorável por causa de um conluio ou um documento falso, a Fazenda Pública também vai ter somente os 2 anos aí para poder manejar em relação a isso. A gente tem também algumas exceções aqui em relação a documento falso. Exceções, então, no caso de julgamento parcial de mérito. O julgamento parcial de mérito também transita em julgado, então vai poder manejar a ação rescisória dele também. Por quê? Porque, às vezes, eu pedi o dano material, a parte confessou, já pagou e aquilo transitou em julgado. Aquele pedacinho. Professor? Oi? Existe alguma penalidade para quem faz a produção de documento falso? Existe crime. Porque documento falso é crime, tá? Não pode ser falso. Certo. Tá? E depende da gravidade, pode ser, inclusive, tem que indenizar a parte, pode ter, né? Tem, no caso aí, apenamento até de prisão. Depende do tipo de documento. Se é um documento falso, vamos supor, um documento de identificação, no caso aqui, é crime. Então, se você só às vezes nem foi você que fez esse documento, ele é crime da mesma forma, tá? Certo. Obrigado. Posso, por favor? Ok. Então, o novo CPC, então, ele permite o julgamento parcial de mérito e porque assim, não seriam várias sentenças, é porque a sentença foi desmembrada. Então, no caso, eu tenho um pedido complexo que precisou de perícia. Os outros não. Os outros já transitou em julgado, eu vou contar da data que não teve andamento, mas em relação àquele pedido que eu quero desconstituir. Claro que, se eu quero desconstituir toda a sentença, eu vou esperar o último andamento, a sentença final, onde vai confirmar tudo. Agora, se caso eu quero desconstituir somente aquele dano material que foi proferido lá em tutela de urgência, a pessoa, né, a gente já pediu para poder pagar uma cirurgia, a parte confessou que realmente tinha que pagar aquela cirurgia, aquilo já transitou em julgado, eu posso manejar uma ação rescisória daquela coisa parcial. No caso, então, o prazo decadencial dessa ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento, se caso eu quiser desconstituir total. Se eu quiser desconstituir parcial, aí vai da data da sentença parcial de mérito. Exceções ainda de termo inicial. Nesse caso, é muito importante, cai muito em concurso, na OAB despenca. Então, vamos lá. Prova falsa.
Se eu descobrir essa prova falsa só depois, o prazo de 2 anos, ele vai começar a correr quando eu descobrir essa prova nova. Então, a prova nova não é aquela feita depois do processo, é aquela prova que existia, mas somente agora eu tive ciência. Então, eu achei o recibo agora. Eu vou mostrar para o juiz que eu descobri o documento agora. Então, esses 2 anos vai contar a partir do momento que eu descobri essa prova nova. Ah, eu consegui no banco esse documento agora. Então, os 2 anos meu vai contar a partir de agora. Com o máximo de 5 anos, porque é o prazo previsto na lei para eu manejar vão ser 5. Então, se eu descobrir daqui 10 anos esse documento novo, ele não vai valer mais. Então, ele seria 2 anos, né? Mas, no caso, prorrogável no máximo até 5. Então, se eu tenho 3 anos que eu tenho a sentença que transitou em julgado, e eu descobri agora, então eu vou ter mais esses 2. O prazo máximo de 5 anos após o último andamento processual para manejar a ação rescisória. Conseguiu entender? 2 anos... Só que contado a partir da descobriu a prova nova, mas no máximo 5 depois do último andamento processual. Em caso de fraude por colusão ou simulação, o termo inicial também é diferenciado. Ele, no caso, vai ser a partir do conhecimento da fraude. No caso, eu vou propor a ação rescisória, né? No caso, poderia ser por terceiro, ou Ministério Público, ou quem teve prejuízo em relação à fraude, a partir do conhecimento da fraude. Porque como que é que eu vou saber, né, durante esses 2 anos? Pode ser que eu descubra depois. Só que essa fraude, essa colusão ou simulação, ela é tão grave que se posterga esse prazo. Então, a partir do momento que eu consigo comprovar documentalmente, pode ser através de testemunha, pode ser através de documento, no caso, papel mesmo, ou às vezes uma perícia, eu consigo desconstituir, então vai ser a partir do momento que eu tive conhecimento dessa fraude acontecer. E também sentença fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF. Então, o termo inicial se dá o quê? Com trânsito em julgado da decisão do STF, vamos supor. Todo mundo decidiu em relação, com base nessa essa lei. E o STF decidiu que essa lei é inconstitucional. Então, se dependendo do efeito, né, claro, porque se aquela decisão do STF de inconstitucionalidade for com um efeito para trás, eu posso desconstituir através da minha ação rescisória. Agora, se caso o STF decide, o efeito é só para frente, aí, no caso, eu não posso manejar, porque já ultrapassou, né? Já acabou aquilo ali. Então, o processo já findou. Não posso manejar da ação rescisória para desconstituir. Então, depende muito dessa declaração de constitucionalidade, se ela tem o efeito que vai ser aplicado naquele caso concreto. A norma ela é declarada inconstitucional, ela não pode basear a minha sentença. Então, é isso que entende por essa postergação do prazo. E começa a iniciar a partir da sentença do STF declarando a inconstitucionalidade dessa lei. Professora? Oi? O segundo tópico, que fala de fraude, ele vai ser limitado a 5 anos ou não? Não, no caso aqui, Deus não tem essa limitação de 5 anos, não. A partir do momento que você desconstituiu, aí você descobriu da fraude. Porque a fraude, ela traz essa nulidade para aquela sentença. Então, aqui não vai ter, tá? No caso da colusão e simulação, esse nova lá, ela já existia. Nesse caso aqui, é como se fosse um fato novo que você está trazendo, porque essa fraude existiu, mas ninguém sabia. Porque se você soubesse, você tinha desconstituído na época, durante o processo mesmo. Então, no caso agora, vai ser a partir do momento que esse terceiro, o Ministério Público, souber da fraude. Porque, vamos supor, foi feita essa fraude, o meu imóvel foi ser penhorado agora. Então, a partir do momento que eu sofri essa penhora, né, mesmo que o processo tenha transitado e julgado antes, só agora que teve, né, a efetividade que vai ser para poder receber, porque depois que você tem uma sentença, mesmo que tenha recurso, você vai só através do cumprimento de sentença que você vai receber. E no caso, a pessoa demorou para poder manejar esse cumprimento de sentença. E aí agora que vai chegar a penhora para mim. Às vezes eu estava viajando, demorou para poder chegar para mim. Hoje eu descobri que foi fraude. Então, eu não posso ser lesado pelo tempo por uma coisa nula anterior. Então, por isso é que não se coloca esse prazo aí de 2 anos em relação à colusão e simulação, tá? Ok? Ok, professora, obrigado. Pode ter doutrinadores que entendem diferente. Para mim, todos os 3 que eu utilizei como parâmetro aqui na ação rescisória de vocês, eles entendem dessa forma, tá?
Mas se tiver algum entendimento diferenciado, a gente pode discutir, mas tem várias decisões, né, dos tribunais superiores de que depende do caso concreto, né? Claro que se for uma fraude aí de um documento, alguma coisa, vai incidir só no inciso 1, aí tem o prazo de 5 anos. Nesse caso do outro é conluio ou fraude, né? Aí, no caso, seria muito grave para poder ter esse prazo de 5 anos, tá bom? A ação rescisória, então, é muito importante, por quê? Porque vai corrigir essa falha dessa sentença que existiu anteriormente. Ou eu vou pedir, então são 2 tipos de pedido que eu faço na ação rescisória. Um sempre tem que ter, né? No caso aí, eu vou pedir para poder ser rescindido, só que pode ser que eu não peça um novo processamento. Vamos supor, aquele para poder desconstituir a segunda coisa julgada, porque ofendeu a coisa julgada anterior, eu não vou pedir um novo julgamento. Eu vou pedir somente que desfaça o segundo julgamento, porque não pode existir 2 sentenças diferentes para a mesma coisa. Nesse caso aí, eu posso pedir, então, um novo processamento, um novo julgamento, ou então aí, para poder ter essa desconstituição também, que o manejo da ação rescisória é rescindir. Então, eu vou pedir para poder ser rescindido, né, aquela decisão por uma falha grave descrita no 966 em todos esses incisos. No caso aí, a gente busca com a ação rescisória manejar a justiça dentro desse prazo razoável, né, de 2 anos, ou... Ai, a luz quase acabou aqui. Ou então, que no caso não foi utilizado. Se o caso eu não usar esses meus 2 anos para manejar uma ação rescisória, fica estabilizado. Aquela sentença ou acórdão transita em julgado e ela vai ultrapassar o tempo. Mesmo que tenha, às vezes, alguma inconsistência, uma fraude, uma ilegalidade, se eu não discutir, se eu não manejar a ação rescisória, aí acabou. Passa os 2 anos e estabiliza. Claro que tem as exceções de prazo, que a gente viu aqui, mas isso vai estabilizar o quê? A segurança jurídica. Então, a coisa julgada, a segurança jurídica que está lá protegida no artigo 5º da Constituição Federal, ela vai simplesmente ser pacificada, mesmo com um erro lá. Então, se ninguém discute, simplesmente vai passar batido, igual passou batido na sentença ou no acórdão do processo original. A ação rescisória, então, cabe quando o processo ou a decisão existe uma nulidade absoluta, um erro grave, que são esses que a gente viu aí, principalmente em relação ao juiz, a decisão judicial, né, direcionado mais ainda para ele, porque ele teria que ter verificado, inclusive, todas essas manejos dos pedidos do 966 são coisas de ofício, ou seja, ele tinha que ter feito sozinho, ninguém precisava nem ter. Só que ninguém vê e ultrapassou aí o prazo e ficou estabilizado. Se passou o prazo, então esse vício, mesmo contaminando o processo original, ele vai continuar lá, porque ninguém alegou, essa nulidade vai continuar lá integrando o processo original. Como que a gente vai fazer, então, uma petição inicial da ação rescisória? Em que pese, né, a gente ter visto meio correndo o procedimento aí do processo de conhecimento, a gente vai fazer da mesma forma na ação rescisória. Vocês vão lá no CPC no 319, dão uma lida, lá tem todos os requisitos da petição inicial. Pode ser a petição inicial de indenização, pode ser a petição inicial trabalhista, pode ser a petição inicial na Justiça Federal. Os requisitos são os mesmos. Então, eu tenho que atentar para todos eles, colocar as partes, fazer o pedido, que é super importante. Então, eu vou pedir o que na ação rescisória? Rescindir a decisão anterior. Né? No caso, tem que ser uma forma escrita, não dá para poder eu fazer de uma forma oral o pedido da ação rescisória, da mesma forma que a petição inicial, em que pese ter a atermação em juizados e algumas formas, nesse caso aqui não poderia manejar dessa forma. Qualificar as partes, inclusive colocando endereço completo, né, colocar aí número do documento, colocar e-mail se tiver, colocar a descrição, né, do profissão. Então, tudo isso tem que ser colocado. Ah, mas não existia um processo anterior, eu não posso colocar já qualificado na petição inicial? Não, nesse caso é uma ação nova. Então, eu tenho que qualificar tudo de novo, igual se eu estivesse fazendo uma petição inicial. Eu tenho que fazer o pedido de rejulgamento, caso seja objeto do meu pedido, ou, no caso, a rescisão da decisão. Então, eu vou pedir para desconstituir essa decisão que foi evado de vício e para rejulgar, caso seja necessário, ou então que se
desconstitua a ação final, lá no caso da ofensa coisa julgada, e vai se manter a decisão anterior. Então, não preciso pedir um rejulgamento. Indicar os fatos. Oi, pode falar. Vai ser direto ou a senhora vai dar o intervalo? Ah, já está no intervalo? Uai, vocês que sabem que é o intervalo, a gente espera. Agora, se quiser ir direto também, a gente termina mais cedo. Tá cansativo para vocês? Tá dando para entender, Alisson? Vamos tocar direto. Professora, tá tranquilo, pode tocar direto. Ah. Tem alguém que se contrapõe? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Não, professora, pode ir direto. Tá bom, então vamos lá. Então vamos continuar aqui para a gente ver a ação rescisória toda útil. Vamos lá. Então, eu vou indicar os fatos, né? Por que é que eu quero desconstituir aquela ação de primeiro, né, que aconteceu anteriormente. No caso, eu tenho que indicar, no caso de eu falar que tem uma ofensa à lei, eu tenho que descrever qual que foi o dispositivo que eu senti que foi ofendido. No caso, eu tenho que descrever e comprovar na minha petição inicial todos aqueles artigos que foram confrontados, que estão sendo afrontados. Então, cada um daqueles incisos vai ter uma regulação específica. Se é fraude, eu vou ter que provar a fraude ali, ou então demonstrar que durante o trâmite da ação rescisória, essa prova vai ser feita durante o processo para poder desconstituir. Cada um dos incisos ele tem que ser argumentado e fundamentado na minha petição inicial da ação rescisória. Única especificação diferente nesse que rebate a lei, eu tenho que demonstrar qual foi o dispositivo da lei que está sendo, né, no caso, confrontado aí naquela sentença. No caso, né, a norma jurídica foi afrontada, eu tenho que demonstrar qual que foi. Provar o trânsito em julgado, eu falei para vocês, né, que a gente vai lá no andamento processual, pego a certidão demonstrando o trânsito em julgado e vou juntar esse documento junto com a minha petição inicial. Então, vai ser uma petição inicial com demonstração da qualificação das partes, eu vou contar os fatos tudo certinho, com base no inciso que eu entendo, né, que no caso aconteceu. Eu vou fazer a fundamentação jurídica da mesma forma, eu vou pôr a parte do direito lá todinha, e na parte dos pedidos, eu vou especificar tudo que eu quero que seja feito. E aí os documentos, vai vir uma procuração, vai vir o documento pessoal, que é um processo novo, vai vir a certidão do trânsito em julgado e todas as provas que eu entenda que são pertinentes para aquele processo. Então, você vai juntando ali, né, cada um na sua sequência, conforme o peso daquela prova. Então, você vai colocar qual que é mais importante, vai descrever e depois você vai colocando os outros demais. Eu vou indicar um valor da causa, só que o valor da causa não é o valor da causa originária. Por quê? Porque às vezes eu vou pedir para desconstituir só uma parte. Então, não é o total. Se for o total, ok. Vai ser o mesmo valor da causa do processo original. Só que na aula passada, inclusive, a gente falou assim, mas tem que pagar as custas? Não tem que pagar as custas aqui. Eu tenho que fazer uma caução. O que significa uma caução? A caução é um valor que eu vou depositar para poder ter o direito de discutir. Igual na execução. Eu estou sendo executado e, no caso aí, eu quero discutir. Só que o valor em controverso você teria que depositar. Nesse caso da ação rescisória, eu também tenho que garantir que, se caso o meu processo seja manejado de uma forma que não vai ser procedente, a outra parte que vai ter que vir, né, ao judiciário novamente por causa dessa discussão que eu estou promovendo, ele vai ser ressarcido de uma forma ou outra. E esse valor de caução, que é para um futuro ressarcimento, como que ele acontece? Eu tenho que realizar o depósito de 5% do valor que eu entendo devido dentro desse processo da ação rescisória. E esse valor tem um teto, ele não pode ser superior a 1.000 salários mínimos, então é limitado a 5%, no máximo 1.000 salários mínimos. Só que esse valor que eu depositei, se caso... Só um momento, mãe, faz barulhão. Desculpa, gente. No caso aí, eu vou pedir para poder realizar, eu sou obrigada a depositar esse valor de 5%. Se caso eu não depositar, minha ação rescisória nem vai ser recebida pelo tribunal. Então, tem que estar lá junto o comprovante do pagamento dos 5%, exceto nos casos que são a fazenda pública, né? Ou então no caso de ter uma assistência judiciária, que também pode ser manejado aqui. Nos outros casos, se não tiver o depósito de 5%, você simplesmente vai ter extinto a sua ação rescisória. Não adianta nada você
fundamentar maravilhosamente bem, sem o depósito não vai ser aceito. Então, nesse caso, valor da causa e caução são totalmente diferentes. Então, essa caução, se caso for unânime, vamos supor, 3 desembargadores decidiram pela improcedência da sua ação rescisória, julgou o mérito, mas decidiu que ela não é cabível. Esse 5% vai ser utilizado para poder ressarcir aquela parte, né, que foi promovida na ação rescisória. Ela veio no judiciário para poder se defender e agora ela vai ter o direito a receber esse valor que foi depositado de caução. Se caso essa decisão do tribunal não for unânime ou não for recebido a minha ação rescisória por falta de algum outro documento, fundamentação ou outra coisa que seja, esse valor de 5%, ou se for procedente, né, no caso a minha ação rescisória, conseguir desconstituir a sentença anterior, esse 5% vai ser do autor. Então, ele vai manejar e vai ter de volta. Então, somente os 5% vão para o réu, se caso for julgado por maioria absoluta, e no caso aí, foi julgado por maioria do tribunal, os 3 embargadores, e foram totalmente improcedentes. Essa caução aqui obriga, então, o autor, ela está prevista lá no 968, inciso 2, ele obriga, é uma obrigação mesmo. Então, nessa ação rescisória, eu não tenho como discutir, a não ser que pela assistência ou as benesses aí previstas processualmente. Então, o autor que vai manejar essa ação rescisória para desconstituir um processo originário, ele vai ter que depositar essa importância de 5% do valor da causa e vai se converter em multa, né, igual eu já falei, se caso por unanimidade de votos, né, for declarado inadmissível ou julgado improcedente. Então, tem que ser total, os 3 embargadores têm que decidir que você não tem direito. O valor se converte em multa. Sem o depósito, ela vai ser indeferida, igual eu já falei, e essa exigência torna, então, o quê? Relevante a fixação do valor da causa, porque o 5% vai ser sobre esse valor. Então, se eu definir errado esse valor, vai estar inconsistente, ou menor ou maior o valor da caução. Então, também não vai ser recebida. Tem a possibilidade de ter, aí no caso, né, o relator pode pedir para você emendar? Pode, mas fica feio, né? Principalmente no caso de uma ação rescisória que você está tentando desconstituir um provimento judicial. Como que você vai manejar aí um processo com erro? Então, tem que ser verificado o valor da causa bem certinho. Se a rescisória for julgada procedente, se caso for julgada, né, no caso improcedente, mas não for por unanimidade, esse dinheiro vai ser restituído, então, para o autor. Isenta-se de depósito, né, o que for beneficiário da justiça, pública. Oi, pode perguntar. Sobre as provas. Na petição inicial, a gente já junta as provas. Na ação rescisória se junta, isso. No caso, elas já são analisadas ou vai ter outro momento que elas serão analisadas? Não, ela só vai ser analisada posteriormente. Agora, vamos supor, se você fala que você tem uma prova nova, que é aquela que já existia, mas você não tinha ela em mãos ainda. Você fala que você tem um recibo de pagamento e não juntou na petição inicial, essa primeira análise que vai ser feita pelo relator, se o documento não estiver lá e ele é fundamento do seu pedido, ele vai mandar você emendar a inicial da ação rescisória. Então, depende do qual o seu pedido. Se é baseado em um documento, você tem que juntar o documento. Nada impede que, durante o trâmite da ação rescisória, você possa... Eu estou olhando para cá porque está aqui a fotinho dela. No caso, você pode manejar, dentro da ação rescisória, essas provas. Só que, no caso de ser fundamento do seu pedido, já tem que vir junto, né, do seu processo, sim, esse documento. Entendi. Entendeu? Nada. Obrigada. Existem várias hipóteses de indeferimento da ação rescisória. Então, assim, né, é uma ação que vai desconstituir uma coisa transitada em julgado. Então, ela vai ser feita pelo tribunal com um critério rigoroso. Então, não vai ser igual uma petição inicial que o juiz deixa você passar de qualquer jeito, em que pese, né, o judiciário ser bem chato nesse sentido. Se faltar algum dos requisitos 319, ele não vai deixar passar, vai mandar você emendar. Mas, no caso, aqui tem hipóteses previstas especificamente. Exemplo. Quando o autor não realizar o depósito, que eu já falei dos 5%, que seria a caução, né, e não for beneficiário da assistência judiciária, vai ser indeferido de pronto. Também será o caso de inadmissibilidade, nossa, quase que a palavra não saiu, da inicial, os previsões do artigo 330 do CPC. Quais são eles? Aquelas mesmas que não recebem a petição inicial lá no processo original. Quando ela foi inepta,
Quando faltar pedido, porque como que eu vou fazer uma ação inicial de ação rescisória sem pedir a desconstituição da sentença? Ou faltou acaso de pedir, eu não fundamentei por que eu estou pedindo daquela forma. O pedido foi indeterminado, eu pedi, falei, não pedi direito. Então, o relator não vai nem entender o que eu estou pedindo. Narração dos fatos não permitir conclusão lógica ou fatos forem incompatíveis. Eu peço uma coisa e lá no meu pedido está outra coisa. Então, se eu narro uma coisa, o meu pedido tem que ser igualzinho que eu estou pedindo, não pode ser, né, diferente. Quando a parte for manifestamente ilegítima, eu estou pedindo, mas o direito é da outra parte. Eu posso pedir? Não, porque eu não posso pedir direito alheio em nome próprio. O autor carecer de interesse processual, ou seja, ele não tem por que estar pedindo aquilo, aquele direito não é dele. O não forem atendidas as prescrições do artigo 106, né, que no caso aí, ele tem que postular em causa própria, para poder não juntar a procuração, ou, se caso for, através, né, no caso de um advogado, tem que ser através do advogado, com procuração, com poderes específicos, tudo certinho. Inclusive, tem tribunais que são muito chatos. Se você não tiver na petição inicial todos os poderes, inclusive para promover a ação rescisória, eles nem aceitam. Então, assim, tem que verificar se todos os requisitos da petição inicial estão inerentes na sua ação rescisória. Senão, vai ser indeferido de pronto. Alguns tribunais dão aí, né, a oportunidade de você emendar, mas não são todos os casos não, tá? Improcedência da ação rescisória, artigo 332. Então, essa ação rescisória, ela vai poder ser julgada antes da citação da parte contrária, porque tem alguns fatos que já fazem com que o relator, ao receber, ele fazer aquela análise inicial do seu processo, ele já julga improcedente. O juiz pode antecipar o julgamento, né, quando contrariar a súmula do STF ou do STJ. Se a súmula já fala, aplicado para o país inteiro, que é daquela forma, adianta fazer um pedido contrário? Não. Na hora que ele vai fazer uma análise ali, né, no tribunal, quando ele receber esse seu pedido da ação rescisória, ele já vai ver, mas isso aqui está contrário à súmula. Então, ele já vai indeferir de pronto. Ele não vai nem deixar esse processo andar. Contrariar acórdão em julgamento de recursos repetitivos, que é a matéria nossa da aula que vem. Então, se já teve um julgamento de recurso repetitivo que foi definido pelo STF ou pelo STJ, isso também vai ser replicado em todas as instâncias, em primeiro grau, em segundo grau, para todo mundo. Então, se o fato é semelhante a esse recurso repetitivo, não tem o que discutir, já vai ser indeferido de pronto. Não tem por que manejar um processo que está contrário à decisão dos tribunais superiores. Contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva. Também ele parece com esse anterior, só que é específico para casos de competência. Então, nesse caso aqui, a assunção de competência em demanda repetitiva também, né, já tem um incidente, a gente vai ver na aula que vem como que isso funciona. Se for contrário a esse entendimento, também não adianta você manejar uma ação rescisória, que ela vai ser indeferida, né, de plano. Contrariar súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, no caso, é decidido daquela forma, porque a gente tem aqui um entendimento que é dessa forma. Adianta eu pedir diferente? Se quando vai chegar lá no final, vai ser definido contrário? Então, não vai deixar nem manejar dessa forma. Tiver sido atingido pelo prazo decadencial, se já ultrapassou o prazo de 2 anos, que não for aquelas exceções, também não adianta manejar. Para que eu vou deixar um processo andar se ele já está, né, ultrapassado o prazo para poder propor essa ação? Então, a decadência, ela é uma perda de direito. Se eu não manejei no tempo hábil, acabou. Eu não posso mais, né, manejar. Então, são casos de improcedência da ação rescisória. Depois vocês dão uma lidinha lá no 332. Efeitos. Também, esses efeitos, né, são importantíssimos. Por quê? A ação rescisória não possui, faltou um ar aqui, não possui efeito suspensivo. Por quê? Ele não vai ser interrompido. Se eu tenho um cumprimento de uma sentença, vamos supor naquele caso lá do imóvel que eu falei, foi fraude. Só que, enquanto eu estou manejando a ação rescisória, eu não tenho, há casos específicos que vão ter aí, no caso, vou até consertar isso aqui agora, peraí. Não. Desculpa aí, gente. Pronto. Então, estão vendo? Então, né? Alisson, você deu para ver de novo? Não, tá mostrando. Tá mostrando? Para mim, não tá mostrando. Deixa eu voltar aqui. Peraí.
Peraí, fiz uma bagunça aqui. Só um minuto. Vou espelhar de novo. Tá vendo? Agora deu certo. Ah, tá. Voltou. Desculpa aí, gente. No caso aí, essa rescisória não é automático esse efeito suspensivo, ou seja, os atos de cumprimento da sentença que já foi preferida, mesmo que ela tenha vício, ela não vai ter um efeito suspensivo, a não ser que você consiga comprovar pedindo uma tutela antecipada aí para poder suspender. E tem que ter todos aqueles requisitos específicos da tutela de urgência, né? No caso, tem que comprovar o prejuízo, tem que comprovar aí tudo, né, que você realmente tem esse direito. No caso aí da ação rescisória, esse efeito suspensivo não é automático. Então, se o meu imóvel está sendo leiloado e penhorado por um processo fraudulento, vai continuar acontecendo as mesmas coisas, a não ser que eu consiga comprovar, através de uma tutela de urgência, pedindo dentro dessa ação rescisória, que também pode ser manejado, para poder suspender. Mas se caso eu não conseguir comprovar, o efeito suspensivo não vai existir. Então, vai continuar os atos do cumprimento dessa sentença, mesmo a evada de vício acontecendo. Então, os efeitos dessa decisão impugnada não vai ser interrompido por causa dessa ação rescisória. No caso aí, então, só se tiver uma tutela provisória. Quando recebe inicial, se não for causa de julgamento antecipado, o juiz vai determinar o quê? A citação do réu, porque ele tem que dar a sua manifestação dentro do processo. Então, no caso aí, a pessoa, né, que eu coloquei no polo passivo, ela tem que vir no processo. O relator, no caso, o juiz aí, ele vai determinar o prazo. Vai ser de 15 a 30 dias. No caso, vai ser estabelecido pelo juiz. Então, não necessariamente vai ser 15, vai ser 20, vai ser 25. É de 15 a 30. Quem vai decidir é o juiz. E aí, ele vai ter o prazo para oferecer a sua resposta, a sua defesa. E depois disso, vai ser obedecidos os procedimentos do rito comum. Vai ter audiência, caso seja necessário, vai ter perícia, caso seja necessário, vai ter, no caso, alegações finais da mesma forma, e aí depois vai ter também a nova sentença. Então, ele vai tramitar como se fosse uma petição inicial normal, ele vai seguir os trâmites do CPC normal, em que pese ele ser uma ação rescisória, né, para desconstituir uma sentença anterior, o trâmite dela é como se fosse uma ação autônoma, uma ação comum, normal, com trâmite normal. O 972, ele prevê que, se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, então, no caso, o relator pode delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão. Vamos supor, ele vai devolver esse processo para o juiz de primeiro grau para poder pegar porque no caso você remeteu para o tribunal, é lá que é o competente da ação rescisória. Só que o juiz de primeiro grau, em que pese ele que deu aquela sentença anterior, a não ser que seja um caso grave que tenha que remeter para outro juízo, mas é o juiz de primeiro grau que vai conseguir verificar essas provas. Então é ele que vai colher o depoimento pessoal das partes, vai ouvir as testemunhas, vai, né, receber essa perícia, porque ele está mais próximo, né, das partes. Então, ele que é um competente para poder verificar. Então, o relator vai fixar aí um prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. E aí vai ficar lá tramitando normal, como se fosse um processo originário. Depois que concluir essa instrução, com verificação dessa audiência de instrução e julgamento, colheita de provas, né, vai dar vista para o autor e para o réu, para poder apresentar as alegações finais, que é aquele resumo final antes da sentença do juiz. E no caso, aqui está previsto sucessivo, porque a doutrina que eu utilizei ainda estava previsto, mas agora com o processo eletrônico, esse prazo ele é comum. Então, vai ser 10 dias para ambas as partes, tá? Se o pedido for julgado procedente, o tribunal vai fazer o quê? Desconstitui aquela sentença, né? Vai ser rescindida, aquela sentença ela vai ser anulada, não vai existir mais. E, no caso, vai pedir um rejulgamento, vai ter uma nova decisão, uma nova sentença, porque aquela anterior passa, deixa de existir e vai ter agora uma decisão com essas novas provas. O valor depositado também vai ser restituído ao autor, porque ele foi julgado procedente. Agora, se ele for julgado improcedente unanimidade, igual a gente viu, né, vai ser revertido para o réu.
A decisão que encerra essa ação rescisória, a decisão final, né, a sentença final dessa ação rescisória, que desconstituiu a anterior ou não, vai caber o quê? Um recurso de apelação, porque ela é a sentença que julga o mérito total. Então, é como se fosse uma ação de primeiro grau mesmo, vai ser da mesma forma cabível, né? No caso aí, é o recurso de apelação. Tem algumas decisões que não cabem à ação rescisória. A gente até viu isso na aula passada. Decisão de juizado não cabe, mesmo que seja juizado federal, juizado estadual, então independente, né? Mesmo com a Lei 9.099, ela não prevê especificamente, né? No caso, o juizado especial federal, mas tem decisões do FONAGE que engloba todos eles, né? Como impedidos. Então, se eu tenho uma sentença lá do juizado, ele não vai caber a ação rescisória. É uma das exclusões aqui. E também, ainda, em casos de ADI, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, ADC, e no caso, ADPF. No caso, então, aqui, a arguição de descumprimento de fundamental, ela vai ser, de preceito fundamental, ela também não vai ser ser desconstituída através da ação rescisória. Então, desses casos aqui também, não pode manejar a ação rescisória para poder desfazer, porque é uma constitucionalidade já declarada, ou uma inconstitucionalidade declarada, ou então, no caso, ele maneja um preceito fundamental, né, que seria aí através dos princípios, e elas vão ser irrecorríveis através de ação rescisória. Nesses casos aí, são excludentes. Também vai caber aqui, nesses casos, a rescisória da rescisória. Então, se caso a rescisória ainda teve vício, você entrou com uma rescisória para poder desconstituir a anterior, só que ela for julgada pelo mérito e o acórdão tiver também algum vício, também você vai poder manejar a rescisória da rescisória. Então, assim, né, no caso aí eu trouxe até no final aí do nosso conteúdo para vocês verem a gravidade de um vício. Porque mesmo que seja na rescisória e não foi, né, declarado aqui, e depois, né, aí vai ter o prazo de 2 anos novamente, da rescisória. Exemplo, pode ocorrer aqui, no caso, por um equívoco, o tribunal reconhece a existência da decadência, só que quando foi computar o prazo lá certinho, realmente ainda estava dentro do prazo. Então, você pode manejar a rescisória da rescisória, porque houve um erro nessa contagem. Então, pode rescindir esse acórdão, né, que indeferiu, e manejar novamente essa rescisória de rescisória. Então, assim, você vê que é bem específico, somente nos casos do 966, mas ela tem várias possibilidades, em que pese ter muitas exceções, mas é um manejo muito válido para quando você tem algum vício, principalmente de ordem, né, jurisdicional, aí o juiz não verificou, para poder desconstituir, então, esse conteúdo, tá? Eu trouxe uma questão aqui para vocês, lá no caso, acho que é da OAB, da última. A decisão do STF, que considera inconstitucional lei na qual se baseou como único fundamento uma sentença condenatória da Fazenda Pública proferida em outro processo, torna o quê? Vamos ver. Letra A. Inexigível a obrigação contida no título judicial que se formou, mesmo que essa decisão tenha sido tomada em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Esse argumento pode ser utilizado na impugnação da Fazenda durante a fase de cumprimento de sentença, se ainda não ocorreu o trânsito em julgado ou em ação rescisória, se isso ocorreu. Então, aqui, né, essa decisão do STF foi considerada inconstitucional uma lei que foi baseada para condenar a Fazenda Pública. No caso, esse título aqui, ele foi o quê? Ele foi impugnado pela Fazenda, só que aqui, no caso, caberia ação rescisória? Vamos para a letra B. Inexistente o título judicial que se formou desde que a decisão tenha sido tomada em controle concentrado. Esse argumento será arguido nos embargos da Fazenda. O controle concentrado aqui, a gente sabe que não é ser aplicado, né? Mas durante a execução civil, a decisão que pretende rescindir ainda não transitou em julgado. Letra C. Inexigível a obrigação contida no título judicial que se formou, desde que a decisão do Supremo tenha sido proferida em sede de controle difuso. Esse argumento pode ser arguido na impugnação da Fazenda durante o cumprimento de sentença,
mas né, já transitou em julgado, então, né, poderia ser no cumprimento de sentença. Se a decisão que se pretende rever ainda não transitou em julgado, mas se não transitou em julgado, como que eu vou cumprir? Então, não tá, esse aqui já está errado. Inválido o título judicial que se formou, mesmo que a decisão tenha sido tomada em controle difuso ou concentrado. Esse argumento pode ser arguído na impugnação durante a fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, mas não em ação rescisória. Está errado, né? Também a gente está tratando de ação rescisória, a gente sabe que a resposta vai ser rescisória, né? Fica até chato. Inexigível a obrigação contida no título judicial que se formou, desde que a decisão tenha sido tomada em controle concentrado. Esse argumento pode ser utilizado na impugnação da fazenda pública durante a fase de cumprimento de sentença. Mas se a decisão condenou a fazenda transitou em julgado, não caberia ação rescisória com esse fundamento. A resposta é a letra A. Trata-se de reprodução do artigo 525, parágrafos 12, 14 e 15 do CPC. Então, trouxe aí para vocês. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Então, se já falou que ele foi considerado inconstitucional, como que esse documento é válido, né? Ou fundado em aplicação ou interpretação da lei, ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle, constitucionalidade, concentrado ou difuso. Então, poderia ser nos dois. A decisão do STF, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cabe ação rescisória, porque já transitou em julgado, então, nesse caso aqui, específico, do título judicial fundado em lei, considerado inconstitucional, é a ação rescisória que vai manejar, né? E, né, a gente tem aí, inclusive, essa previsão legal específica. Então, essa aqui é a nossa ação rescisória, né? Ela está aí nesse slide, em que pese está gravado, vocês podem aí completar o caderno de vocês, mas também eu vou mandar para o Alisson e para o Wilson, e ele repassa aí para vocês. Nós temos ainda, né, 1 hora de aula, então nós vamos passar para o nosso próximo tópico, tá bom? Ok, todo mundo? Aproveitar, né, porque a gente não teve aula na semana passada, para poder adiantar o conteúdo. Vou olhar aqui para vocês. Bom. Bom. Pessoal, então, nossa matéria, ela trata, né, dessas ações autônomas, querela nulitatis, ação anulatória, ação de nulidade, ação rescisória, que são ações autônomas. Vai tratar também o nosso conteúdo lá no último, na última parte da ementa dos recursos. E também a gente vai ver o quê? Como que acontece esse processo nos tribunais? O que eu utilizo para impugnar essas decisões judiciais direto no tribunal? Então, ele tem umas questões específicas que a gente vai ver que vai refletir direto no tribunal para poder reverter essas decisões judiciais. Não é somente a ação rescisória, querela nulitatis, a ação de nulidade, a ação anulatória que eu posso manejar. Existem outros tipos de pedido que a gente também pode manejar para poder desconstituir lá no tribunal alguma coisa que aconteceu, principalmente em relação a esfera da lei. Então, se a lei altera ou tem alguma inconsistência, a gente consegue aí manejar, ou então, vamos supor, tem um monte de processo igual, da mesma forma, para poder, que pode ser decidido, para poder o judiciário. Aí, no caso, você vai utilizar dos precedentes, vai utilizar dos recursos repetitivos para poder desconstituir
um monte de processo, ou seja, você vai decidir igualzinho para todas aquelas formas, porque tem 1.000 processos, 5.000 processos, 70.000 processos, igual nesse de energia elétrica, igual o que eu escrevi em relação ao meu mestrado, né, das tarifas de energia elétrica. Então, tinha 70.000 processos da mesma forma no Brasil inteiro, ficou todos parados. Na hora que decidiu de forma unânime, vai ser replicado em todos. Por que é que eu vou deixar cada juiz de cada comarca decidir de maneira diferente se os casos são semelhantes? Então, tem que ter uma decisão superior para poder desconstituir todos, ou constituir todos, dar o direito de indenização, ou simplesmente acabar com aquele pedido. Então, isso tudo vai ser manejado através desse processo nos tribunais. O nosso CPC, nós lá no livro 3, ele é dividido. Então, assim, quando vocês forem verificar dentro do CPC, vocês vão ver que aqui, ó, ele vai ser dividido. Igual aqui, na parte dos recursos, eu tenho título, capítulo, seção, então ele vai ser dividido. Nessa parte da especial, do livro 3, que nos compete, que é o processo nos tribunais, ele prevê o quê? Processo nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. Você vê que não está falando de recurso. Então, o recurso específico é lá no final. O livro 3 trata dos processos nos tribunais, aí vai ver quem que é competência originária para poder promover o quê. Isso depende também do regimento interno de cada um dos tribunais. Então, o tribunal em si vai verificar a forma que vai ser manejado, quem que é o competente, quem que vai ser a decisão. Então, você tem que ver, inclusive, além da lei, você tem que ver o regimento interno do tribunal também. E, no caso, existem também processos que são iniciados em primeiro grau na jurisdição e encontram-se em fase de recurso. Então, começou lá inicialmente, mas agora está em fase de recurso e pode ser manejado o incidente. Vamos supor, tem um precedente lá que tem que ser verificado. Então, incidente de incompetência, incidente de nulidade. Aí você vai ter que fazer a verificação isso durante o trâmite do processo. Suspende, verifica isso para poder depois tramitar. O livro 3, esse mesmo que está lá dentro, né, na parte especial, ele vai ser dividido em 2 títulos. Então, o primeiro, cuida da ordem dos processos no tribunal, como que tramita, o que acontece, quem que é o competente. E o segundo vai ver a parte dos recursos. Por isso é que quando a ementa nossa foi dividida, primeiro você vê essas ações autônomas que não tem nada a ver com recurso. Depois você vê como que esse processo tramita dentro do tribunal, como que acontece a tramitação, quando eu faço um recurso que vai, né, ser julgado e vai proferir uma decisão do Tribunal Superior pelos desembargadores, que vai ter aquela ementa que seria igualzinho o dispositivo da sentença. Como que isso funciona? Como que acontece? Para quem que vai? É o relator que vai receber isso? Eu vou ter a oportunidade de manifestar? Como que isso acontece? Então, a gente vai ver essa matéria agora. CPC, então, eu vou voltar um pouquinho lá no Código de Processo no CPC, parte de conhecimento, porque eu não sei se vocês estão familiarizados com a nossa forma de decisão no Brasil. Então, nós temos a divisão entre o entendimento do civil law e do common law. Aqui no Brasil, nós aderimos ao sistema das leis. Então, nós temos códigos, temos regramentos, a nossa Constituição Federal maravilhosa, que desde o preâmbulo, ela define tudo que a gente vai, né, decidir dentro, todas as regras, tudo que nos rege, está dentro de leis. Então, está lá na Constituição Federal, aqui, ó, os meus livros aqui atrás, o Código de Processo Civil, Código Penal, vai regrar cada um no seu sentido. Só que existem outros países que não é assim. Aí lá, vamos supor, nos Estados Unidos, o que é que eles julgam? Através de precedentes. Um caso semelhante foi julgado de uma forma, e aí vai ser esse precedente que vai orientar as decisões. Eles não têm um código compilado igual a gente tem aqui. Em que pese ter alguns regramentos, não tem uma lei, um código que vai lá, né, onde que é que você vai para poder ver o que é que está acontecendo e como que você tem que se comportar. Então, o CPC, ele traz esse sistema para nós, regramento através de lei. Então, o que o CPC também trouxe? Porque era o CPC de 73 que tinha regras bem, assim, turvas. E o CPC veio para aclarar isso e trazer o processo para a mão das partes. Antes, quem mandava tudo era o juiz. Com o CPC de 2015, a preocupação passou a ser o quê? Para ter uma decisão estável, uma jurisprudência que dê tranquilidade,
entender de um jeito, não entender do outro no mesmo caso. Como que é que um caso eu decido que sim, o outro que não, se são iguais? E que pese ainda acontecer muita inconsistência, só que a busca do CPC 2015 é para poder estabilizar e uniformizar essa jurisprudência que nós temos aqui no país. Porque não dá para a lei prever de um jeito e cada um entendendo conforme a cabeça dele. Então, essa pacificação, essa busca pelas decisões unânimes ou pelo menos igualitárias, sem confronto, é a busca do civil law através do CPC 2015. Então, o que é que a gente busca? Não haver prejuízo à isonomia e à segurança jurídica. Então, não dá para poder acontecer, ter um acidente de carro. Tá, eu e o Alisson aqui, eu peço, ele pede igualzinho, o mesmo pedido, nós tivemos os mesmos prejuízos, ele ganha ou não ganha? Ou então ele ganha 50 mil, eu ganho 2 mil. Então, tem que ter um parâmetro. Não precisa ser tudo igual. Né? Cada juiz tem que ter o seu entendimento. Ele não né? Não tem um cabresto aqui que ele tem que decidir daquela forma, mas tem que tentar ser, pelo menos, tranquilo, estável. Então, o que é que se busca através do CPC 2015 para poder impedir que isso aconteça? A uniformização da jurisprudência. Então, tem várias coisas que a gente maneja dentro do processo lá nos tribunais que isso também vai ser possível. E a diferença? Civil law aplicado no Brasil, né? No caso aí é baseado na lei, no texto, regrado através dos códigos, e o common law, que é lá, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nas origens anglo-saxônicas, né, onde o precedente é que é a regra geral. Então, você vê lá no Suits, né, você assiste lá no Netflix. Então, lá eles vão buscar entendimentos parecidos em outros processos, faz toda aquela pesquisa para poder aplicar naquele caso. E lá, então, é nesse sentido. Então, não é codificado especificamente, não tem um código, falar assim, o Código Civil demonstra que está escrito isso, o Código Penal. Não tem. Então, aqui no Brasil tem, nós temos em que pese, não precisava ter tanta lei, né, podia ser menos um pouco, para poder facilitar o nosso trabalho, mas, assim, no Brasil, o que você tem que entender, o civil law, né, é codificado, e no caso aí dos Estados Unidos, né, que a regra, né, lembrar, ele utiliza os precedentes. E eu copiei o título, lá tá no CPC, para vocês entenderem como que funciona. Então, na hora que vocês forem estudar lá no CPC 2015, vai estar o livro, é o que demonstra todo um conjunto que a gente está estudando agora, que vai começar lá nos processos, nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, que é a aula de agora. A ordem do processo nos tribunais e os processos de competência originária, e já começa nas disposições gerais no capítulo 1. Então, esse título 1, ele inicia o quê? Um capítulo que tem todas as regras gerais para essa jurisprudência, buscando essa forma, essa força vinculante, ou seja, né, o que for puder ser decidido de forma igualitária, que seja, e, no caso, essa necessidade de ter estabilidade, coerência, para poder manter uma segurança, porque eu não posso também, né, trazer essa insegurança jurídica para todos os nossos, né, as pessoas que vivem aqui no país. Eu não posso deixar aquela pessoa que faz o mesmo pedido não ter o direito dela. Então, inclusive, né, se eu tenho uma decisão diferente de tribunais, eu posso reclamar para que isso seja, né, verificado. Por que está acontecendo assim? Então, a gente vai ver como que a gente maneja para poder isso acontecer, para ter essa decisão pacificada, ou pelo menos, né, no caso aí, uma jurisprudência mantida estável, íntegra e coerente. Regras. Existem, né, inúmeras para nós, né, nós estudantes de direito, a gente sabe que é regra atrás de regra, mas essas de uniformização de jurisprudência, elas são bem legais. Então, o que é que ela busca? Ela fala lá no 927, lá no CAPT, no caso, ele dá uma ordem. Ele fala para os juízes e tribunais observar a jurisprudência. Então, é porque, em que pese a gente tem uma lei, um regramento para poder nos reger, para poder organizar o que a gente vai fazer, o juiz também tem que olhar o que a jurisprudência está falando. Quando a gente pega um caso no escritório, que a gente maneja
que no caso do tribunal, vamos supor, uma ação civil. Eu vou no TJ Goiás e vou verificar o que está sendo entendido. Da mesma forma, o juiz, quando ele vai sentenciar, ele tem que ir nessas decisões em casos semelhantes e verificar como que está sendo decidido. Então, por isso que quando a gente fala para vocês, faz uma petição inicial com os pedidos no fundamento baseado na jurisprudência recente. Por quê? Porque são as decisões atualizadas do tribunal. Então, você vai falar lá, aqui eu tenho direito a dano material e que nessa ementa que eu colacionei aqui, foi dado um valor, né, recente, agora 2019, 2020, o valor de R$10 mil num caso semelhante. Então, se a decisão é daquele valor naquele caso concreto, é bom que você coloque na sua petição inicial, mas nem precisaria. O juiz e o tribunal, ele já tem que verificar isso. Então, não pode deixar à mercê da petição inicial. O juiz, ele é detentor do direito, ele sabe direito. Então, ele tem que verificar isso, né, e colocar lá na decisão dele uma jurisprudência coerente do que está sendo decidido naquele caso concreto. E isso é uma obrigação prevista no 927. Inclusive, tem uma discussão doutrinária muito grande em relação a esse 927. Ai, minha boca vai secando, desculpa. Por quê? Porque eles acham que quando você fala para jurisprudência ser uniforme, é como se o julgador, o judiciário estivesse legislando. Por quê? Porque em que pese a lei falar de um jeito, o juiz está aplicando aquele direito conforme o entendimento do tribunal, ou, né, no caso aí da jurisprudência. Então, é como se ele estivesse legislando, ele está usurpando a separação dos poderes. Ele está pegando uma obrigação que é lá do legislativo, que é de fazer a lei para aquele caso concreto, e utilizando para poder legislar. Então, tem essa discussão na doutrina, né? E no caso aí, quando vocês forem aprofundar no estudo, vocês vão verificar essa questão aqui nesse artigo específico. Mecanismos para essa uniformização da jurisprudência. Então, a gente começa aí pelo incidente de assunção de competência. Como que isso funciona? Lá no 947 e seguintes, ele prevê o quê? Que o incidente de assunção de competência é o meio que o julgamento do recurso, quando tem a remessa necessária, né, quando tem que realmente ser remetido para aquele juiz competente, onde a matéria específica daquele caso, não sei se vocês sabem, mas lá no STJ, ele tem diferentes sessões para poder fazer análise. Tem sessão, né, no caso lá, ele vai verificar só tributário, o outro vai verificar só outro tipo de processo. Então, em que pese estar num tribunal superior, tem as matérias específicas, uma competência que ela tem que ser remetida. Então, quando envolve uma questão de direito, que vai trazer uma repercussão para várias questões, no caso, pode ser direcionado direto para um órgão colegiado para fazer essa decisão. Para quê? Para impedir que tenha um juiz de primeiro grau que decide de um jeito, um outro juiz que decide de outro jeito. Por quê? Para não ter resultados conflitantes. Então, você tem vários processos da mesma forma. Uma questão de direito, vamos supor FGTS, vamos supor, aquele decisão do plano Collor, a questão da energia elétrica. Então, ele vai ser verificado que tem tanta ação, vamos supor um exemplo também de telefonia. Às vezes tem tanta cobrança indevida de tributo em relação à telefonia, porque não poderia ser, né, taxado, que por falta de previsão legal, que no caso eles já remetem, né, para um colegiado para decidir, para não deixar 50 juízes de primeiro grau decidir de maneiras diferentes, e depois chegar lá no tribunal para poder reverter tudo isso. Então, eles já remetem diretamente. Então, esse incidente de assunção de competência serve para isso, para buscar um mecanismo para uniformizar a jurisprudência. No caso do incidente de resolução de demanda repetitiva, também existem vários processos da mesma forma, repetidos, com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, só a pessoa que é diferente. Para quê? Que eu mando para essa decisão por um colegiado para julgar, né, lá pelo tribunal. Porque existem várias decisões do mesmo sentido. Inclusive, esse livro meu aqui, ó, ele trata disso. Análise de casos de ICMS que teve repercussão geral, ou seja, iniciou aqui, na resolução de demandas repetitivas, e depois ele subiu, né, para poder fazer a verificação pelo tribunal, e tudo que foi decidido em relação a ICMS
foi replicado no país inteiro. E aqui nesse livro faz a análise disso. Então, são demandas que são repetidas, o tribunal decide de uma forma colegiada para poder ter uma questão, uma decisão que vai ser vinculante para o resto do país. Fica tudo suspenso, todos os processos em relação a isso, até que o tribunal decida de uma maneira só para tudo. Porque senão vai ficar 50 mil processos de um jeito, 50 mil processos do outro jeito, para evitar, para ter uma decisão uniforme naquele mesmo caso concreto, isso vai ser feito. Então, esses incidentes nada mais são do que o tribunal decidir para poder replicar no país inteiro. Então, um é em relação à competência e o outro é em relação a algum fato que está trazendo uma insegurança, uma instabilidade, né, social. Então, vai verificar, tem questões específicas, né, que vão ser verificadas quando ele vê que realmente tem vários processos, tem que ser efetivamente existir essas causas repetitivas. Não é 10, não é 20, não tem um valor específico, mas existem muitas demandas repetitivas. Julgamento dos recursos repetitivos também, que é um pouquinho diferente do outro, porque esse aqui ele julga, o outro é um incidente para ter uma declaração. E também, outro mecanismo que a gente pode utilizar é permitir o juiz de primeiro grau julgar liminarmente improcedente, que são aqueles casos que se tem acórdãos, ou súmulas, ou recurso repetitivo, ou entendimento de incidente de resolução repetitiva, assunção de competência, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça, que já é daquela forma, por que o juiz vai deixar o processo tramitar até lá no final para poder ir de encontro com uma decisão? Então, se já é contrário, já viola alguma dessas decisões dos tribunais superiores, já tem que ser decidido de plano, ou seja, o processo nem vai tramitar, ele vai ser extinto inicialmente já desde o início. Vai ser uma liminar improcedente para poder morrer aquele processo já de início, porque ele está contra a súmula do STF, súmula do STJ, acórdão proferido em recurso repetitivo, todos esses que a gente acabou de olhar. Então, se já é contrário, não tem que tramitar. O juiz de primeiro grau, ele já tem essa decisão. Então, quando chega para ele, mais 50 mil processos daquela mesma forma, ele já julga improcedente, porque está contra aquela súmula. Tudo isso, todos esses mecanismos que a gente está falando aqui, é para quê? Para ter uma estabilidade, uma uniformização da jurisprudência. Tudo isso acontece no âmbito de tribunal, exceto esse do juiz de primeiro grau, em que pese ser reflexo, né? Porque foi decidido pelo STF, pelo STJ, resolução de demanda repetitiva, e isso volta, né, através de várias publicações que são revertidas aí para os juízes de primeiro grau, para os tribunais aí em primeiro grau, e aí, no caso, vem aqui, né, para a nossa justiça, e aí o juiz já sabe, naquele caso concreto tem que ser decidido daquela forma. Então, ele já julga liminarmente, nem deixa andar. Poder do relator de julgar monocraticamente o recurso. Por quê? Porque quando tem uma questão jurídica que tem súmula, né, do STF e do STJ, ou mesmo desse próprio tribunal, um acórdão também proferido em julgamento repetitivo pelo STF e pelo STJ, ou um entendimento firmado em incidente de demanda repetitiva ou assunção de competência, para que o relator vai deixar andar se ele já sabe que a resposta vai ser daquele jeito? Então, ele já julga lá de plano. Ele nem vai, né, deixar o processo andar. Ele já tem uma decisão, tem uma súmula que fala desse sentido, então ele já julga daquela forma. Ele mesmo não precisa chamar todos os outros, né, desembargadores para poder julgar. Ele mesmo, como relator que recebe, né, esse processo no tribunal, antes dele fazer o relatório mesmo, ele já verifica e já julga. Pessoal, a hora que dá a hora, você me fala aí, porque senão eu vou direto. Mecanismos. Vedação à remessa necessária das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Então, é um impedimento para poder o quê? Quando tiver uma ação contra a Fazenda Pública, que já tem uma súmula também, da mesma forma, as decisões dos tribunais superiores já decidida em última instância, que é daquele jeito. Então, não vai precisar de ter uma remessa necessária. Todas as ações que você entra contra a Fazenda Pública, ela tem que ir para o Tribunal Superior automaticamente. Então, mesmo que ele não queira recorrer, falar, tá ok, tudo, mas se ele for sucumbente, de uma partezinha, tem obrigatoriamente que ir. Isso é uma previsão legal. Então, no caso, se já for
já tem uma decisão do Tribunal Superior, vamos supor uma súmula do STJ, do STF, que já fala naquele sentido, para que eu vou remeter para o tribunal se eu já sei? Então, no caso, já vai ser decidido de plano, com base na súmula do STJ número tal, vai ser decidido dessa forma e ponto. Não precisa remeter. Então, não tem que ficar tramitando um processo que já tem uma decisão final, já tem, né, uma fundamentação, e isso também vai vedar, isso é para poder o quê? Enxugar todos esses mecanismos de uniformização da jurisprudência é para enxugar o judiciário. São todas tentativas de harmonizar e enxugar as decisões, porque aí já vai, no caso, livrando desses processos que já têm um final decidido. Edição, no caso, de súmulas correspondentes à jurisprudência dominante. Então, quando já tem várias vezes a jurisprudência naquele sentido, o que eles fazem? Eles fazem uma súmula em relação àquilo. Nesse caso, vai ser decidido dessa forma, conforme a súmula tal. Então, aí acaba a discussão. Já tem uma súmula, vai ser aplicada, replicada em todos os processos, e a não ser o quê? Que a súmula também, e até as decisões em casos repetitivos, pode ser que no futuro ela seja revertida. Mas enquanto ela não for revertida, ela vai continuar tendo efeitos. Então, se essas decisões são dominantes, vai fazer uma súmula, porque aí vai e decide tudo dessa mesma forma. Então, a súmula, ela faz o quê? Ela define uma forma que vai ser aplicada, replicada, né, de uma forma vinculante em todos os processos. Então, ele vai orientar todos os processos que tramitam aí nas instâncias inferiores. Quando chega para ele, tem uma súmula que já decide daquela forma, o juiz já vai, né, de plano decidir, ou às vezes, quando for no tribunal, já vai chegar direto lá e já vai decidir de plano, sem precisar tramitar. Claro que existem, às vezes, vários pedidos no processo só. Então, se o processo puder ser desconstituído somente com a súmula, vai ser. Se caso não, já vai fazer a análise desse pedido parcial e o restante vai tramitar. Precedentes. Precedentes também, ele tem que ser divulgado pelos tribunais, né? No caso aí, são decisões tão reiteradas que é como se fossem essas decisões americanas. Então, é decisão de tantos processos foi naquele sentido, que agora os tribunais têm que ter a decisão naquele sentido. E isso tem que ser amplamente divulgado, tem que ser enviado, né? Tem que ser uma forma Parece que travou aí a aula, professora. da hora da graça. Difícil. Estamos escutando? Tá, agora tá. Sim. Tinha ficado mudo, mas agora voltou. Difícil, viu? De hora em hora ele dá hora da graça. Ele desliga completamente, fica tudo preto. E aí depois some tudo. E aí ele tem que ficar orando para poder voltar. Vamos lá. Vamos gravar de novo. Acho que é porque ele cansa, né? De certo. Ah, será que tá continuando a gravar? Parece que tá, né? Acho que sumiu. Tá gravando. Ok. Então vamos continuar aqui de onde a gente parou. Vocês estão entendendo, Alisson? Tá, né? Sim, sim. Acho que tá bem didático do jeito que eu coloquei, né? Que tá bem, tem explicado por escrito, porque eu pensei assim, a maioria dos professores tá dando aula só falando, mas só que se vocês não tiver o artigo da lei, não tiver onde buscar, explicado, porque não dá para anotar tudo. E aí eu acho que assim, no slide explicando, é uma forma de vocês conseguirem assimilar o conteúdo e buscar outros lugares para estudar também. Vai na lei, vai na jurisprudência, vai na doutrina, né? Para poder ter uma forma de aprofundar aí, caso for necessário. Então, vamos lá. O 8, o precedente. Então, pode falar. Não tá espelhando. Não está espelhando? Deixa eu voltar, então. Vamos compartilhar aqui. Ok. Vê agora, Alisson, se está aparecendo. Voltou. Então, vamos lá.
Ai, sumiu de novo a tela. Tá me escutando? Ficou mudo. A professora mandou mensagem aqui, o sistema dela caiu. Ela vai ver se consegue reconectar de novo. Alisson, Oi. fala para ela, eu não sei se ela tá usando navegador ou aplicativo, fala para ela usar o navegador da próxima vez, que não fica cortando, igual a Larissa falou. Tá, vou falar para ela aqui. Ela tá usando mesmo o aplicativo. Eu acho que vai ser mais viável usar o navegador. Mas o aplicativo que ela tá usando é no computador? É no computador. Ah, O tá. meu Porque o só meu tá deu no certo depois celular. que eu baixei o aplicativo. Talvez O meu seja tá, isso. Ela o pediu meu pra tá gente baixado no aguardar, que ela celular. tá arrumando Nada lá. não. Eu não consegui entrar só pelo navegador. Alisson, Oi. é você que é o representante? Sim, do B, eu, a Larissa e o Marcos. Eu mandei uma mensagem para você no Instagram, porque eu tinha visto já que ela fez uma postagem e te marcou no Instagram dela. Aí, para você me adicionar no grupo, que eu vou fazer essa matéria com vocês, Não, certinho então. tá bom? Porque já parece que, pelo jeito, eu escutei falando aí que já passou um trabalho e eu não fiz, né? Eu quero saber, ficar por dentro. Tá, aí eu converso com ela. Adicione eu aí também, Alisson. Quem tá falando? É o Fábio. Tá. Eu tô fazendo essa matéria aí com vocês também. Tá. Rolando um churrascão brabo aí, hein? Pois é, nem convido. Onde que é esse churrasco? Sei não, mas quando você liga o microfone e começa a tocar um sertanejo aí. Será que ela volta? Vai voltar. Eu tô falando com ela. Eu aviso. Uhum.
Alisson. Alisson. Alô, Alisson? Alisson? Dá uma olhada nessa mensagem que eu mandei no seu celular e responde aí, por gentileza, meu amigo. Tá, eu vou responder, eu só estou ajudando a professora aqui a voltar, só um instante. Tudo bem. Aguarda aí só mais um pouco que a professora está reiniciando o computador dela travou e não está conseguindo acessar nem a internet, nem nada, que eu pedi para ela acessar pelo menos pela web, só para poder terminar a aula, né? Porque o aplicativo dela também travou. Só que aí o computador também travou, ela está reiniciando para ver se consegue voltar. Oi, tá me vendo? Nossa, tinha ficado tudo preto aqui, tinha sumido tudo. Oi, tá me escutando, Agora Alisson? só estou escutando, a imagem saiu agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desativar e ativar de novo. Ok? Tá me vendo agora? Sim, voltou. Nossa, tinha travado tudo, ficou tudo preto, e eu tentava entrar em todos, ficou tudo travado no computador. Aí eu reiniciei para poder ele voltar. E eu entrei agora pelo que você falou, pela web, pelo link, tá? Na próxima aula eu vou fazer desse jeito. Ok. Então, vamos abrir aqui de novo. Até perdi onde que eu tava, tanto que eu fiquei com raiva. Aqui.
Vamos ver se eu lembro onde a gente parou aqui. Só um minutinho. Acho que foi no 8, né? Precedentes. Deixa eu espelhar para vocês. Espera aí só um minuto. Ok. Tá vendo, Alisson? Funcionou? Funcionou. Ah, ok. Então, vamos lá. Na hora que der o horário, vocês me falam aí que a gente teve uma instabilidade, mas ok. Vamos lá. Então, esse inciso 8 também é um mecanismo. Então, você vai pegar decisões reiteradas, que é chamada de precedentes, assim como é utilizado lá nos Estados Unidos. Essas decisões... Não estou ouvindo a professora. Oi? Tá me escutando? Oi? Sim, tá dando para ouvir. Às vezes é no microfone dele, pede ele para poder ligar e desligar novamente, às vezes melhora. Tá ouvindo? Talvez é só a internet de algumas pessoas mesmo. Tá indo para trás. Ok. Alguém está ouvindo a professora? O Alisson tá. Eu não estou ouvindo. Tenta, às vezes, abaixar o som aí na sua casa, às vezes melhora um pouquinho. Aumenta o volume. Oi, tá escutando agora? Quem tá falando? É o Fábio que tá falando. Oi, Fábio, você tá me escutando agora? Fábio? A gente continua? Você tá escutando, Alisson? Pode continuar, se a senhora quiser. Os outros meninos estão escutando? Ive, tá escutando? Pode continuar, professor, escutando e assistindo a tela. Professor, eu também estou escutando e assistindo. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, o último aqui, né, em relação... Também estou assistindo também. Ok, obrigada, pessoal. Então, vamos continuar aqui. O precedente, ele também tem que ser utilizado como um dos mecanismos para essa uniformização da jurisprudência. Então, eu vou utilizar essas decisões reiteradas dos tribunais, né, que devem ser amplamente... Eu não estou ouvindo a professora, gente. Inicia, Fábio, a sua internet, às vezes é a internet sua. Você tem o contato dele? Acho que eu tenho aqui. Deixa eu mandar um oi para ele, para poder ele reiniciar. Você tem? Se a senhora quiser continuar a aula, eu falo com ele aqui. Tá. Ok. Então, vamos lá. Então, esses precedentes são decisões reiteradas dos tribunais que vão ser amplamente divulgadas pela internet e organizados, né, pelo próprio judiciário como questões... É como se fosse uma orientação dos tribunais. Então, eles vão decidir, vão mandar essas orientações no seguinte sentido. Nesse caso, ela vai aplicar essa decisão. Então, isso também... Tira o microfone aí. Fábio, desliga o microfone. Oi, então vamos lá. Então, o que esses mecanismos buscam? O que ele se preocupa? O legislador, ele utiliza dessas artimanhas aí, dessas performances, dessas formas de manejar para buscar essa uniformidade, coerência da jurisprudência. Para que um tribunal de São Paulo decida de um jeito, o do Acre decida do outro, o do Sul do outro. Então, eles têm que ter, em que pese cada caso concreto seja analisado, né, com o olhar daquele lugar, ele tem que ter uma coerência, uma uniformidade para decidir naquele caso concreto, em casos semelhantes, da mesma forma, para poder não falar assim, eu vou lá para Brasília porque lá está decidindo dessa forma, eu vou lá para o Acre porque lá está decidindo dessa forma, senão seria assim que ia acontecer. Então, a busca dessa uniformização dos tribunais através desses mecanismos é para isso, para buscar essa estabilidade. E o artigo 926 ainda nos diz o quê? Que a jurisprudência não pode ser alterada, busca outra estabilidade. Claro que, se caso acontece uma transformação social, exemplo, tem a Maria da Penha. Antigamente não existia essa previsão legal. E depois, com a necessidade social, teve essa mudança. Então, a jurisprudência vai acompanhar todas as transformações. Só que
lei, o CPC, ele busca essa estabilidade. Então, quanto puder segurar uma jurisprudência, uma súmula daquela forma, ele vai fazer. Caso esteja incoerente, não é porque ela é uma súmula, um precedente, uma jurisprudência, que ela vai continuar sendo decidida dessa forma. Se ela está incoerente com a sociedade, com a realidade social, ela tem que ser transformada. Outro exemplo. Antes, a união era só do homem e da mulher. Depois, existiu, né, a autorização judicial da união homoafetiva. Então, em que pese continuar essa outra lei, a outra também é autorizada. Então, a jurisprudência ela tem que acompanhar a transformação social. Nesse sentido, mesmo que a gente busque a estabilidade, a coerência, a uniformidade, a gente não pode se utilizar disso para poder ferir direito das pessoas. Então, as alterações devem existir, mas ela tem que obedecer às regras. Então, não pode acontecer de qualquer forma e a toda hora, porque senão a gente ia ter uma verdadeira coxa de retalhos, em que pese as pessoas falarem, né, que a nossa Constituição e as nossas leis são muito alteradas, mas elas sempre têm que obedecer aquele crivo necessário, né, aquela forma específica prevista. Então, todas essas alterações que tiver em relação a todas essas decisões aí dos tribunais, o que acontece? Eu vou alterar? Vou. Mas por que eu vou alterar? Tem que estar fundamentado. Então, se decidiu daquela forma, tem que explicar por quê, do que forma, como que vai ser aplicado. Então, tem que ser descrito. E se tiver um voto contrário nessa decisão do tribunal, inclusive esse voto contrário, ele tem que constar daquela decisão. Por quê? Porque se lá na frente muda-se o entendimento, ele já tem um precedente, ele mostra, aquele desembargador, ou ministro, né, no caso dos tribunais superiores, ele decidiu contrário à regra geral, mas ele tinha razão. Então, ele já vai formando um entendimento futuro. Então, tudo isso vai estar descrito no corpo, tem a ementa lá, né, do acórdão, e aí tem a ementa e a fundamentação tem que estar descrito lá. Tudo que for a favor, tudo que for contra. Então, até as pessoas que não compareceram no dia, mas era para estar, vamos supor, um ministro ficou doente. Então, mesmo que ele não compareça naquele dia, tem que descrever por que ele não foi. Não foi por causa disso, não foi porque estava no Congresso, não foi porque estava doente. Então, isso tudo tem que estar demonstrado nessas decisões. O processo nos tribunais, ele tem um regramento, um andamento próprio. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Então, o que busca essas alterações de forma fundamentada, observando os princípios e da forma prevista na lei? Ela busca a segurança jurídica também. Alterei, mas eu alterei com base nisso e naquilo, então, assim, tem que ser fundamentado da melhor forma possível, para proteger a confiança, né, o princípio aí da confiança, da segurança jurídica, né, da isonomia para todos. Então, a uniformização da jurisprudência busca isso. O CPC 2015 ainda criou... Oi. Deu o horário já, a senhora pediu para avisar? Tá. Então, a gente para aqui, a gente continua na próxima aula, vou anotar, vocês anotem também. A gente parou no... Deixa eu ver qual é o slide aqui. Slide 15, tá? Deixa eu voltar a minha tela para poder conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vocês estão me vendo? Sim. Ok. Então, assim, como que é que vocês estão aí com essa quarentena? Acabou que a gente... Janice, tá espelhando a tela da senhora. Espelhando a minha tela ainda? Eu não tô vendo também, não. Ok. Tá me vendo agora? Agora deu. Ok. E como que é? Vocês estão conseguindo estudar? Estão acompanhando o conteúdo? Está aproveitando o tempo da quarentena, né? Aí, nosso isolamento social para poder, né, manter o nosso conteúdo em dia. A gente vai conseguir cumprir o cronograma, mesmo assim, à distância. Então, assim, peço o esforço, né, de cada um de vocês para poder a gente ter o máximo aí de proveito nesse tempo que a gente está aí, né, recluso. E se cuidem, por favor. Façam todas as... Professor, gostaria de fazer uma pergunta da senhora antes do encerramento, tá? Claro, pode falar. A senhora, no começo da aula, falou assim, fazer no AVA até o dia 10/4 o intensivão, né? Esse intensivão a que a senhora se refere é o desafio nota máxima?
Não, o desafio nota máxima já passou. E esse outro, como é que chama, Larissa? Deixa eu ver aqui. Estudo dirigido. Isso. Explica aí, Larissa, que você está sabendo mais do que eu. Pessoal, o estudo dirigido ele fica lá no nosso AVA, tá? Eu não sei se para a turma A é o mesmo da turma B, mas aqui na minha grade ele é empregabilidade esse semestre. Eu, inclusive, já fiz o meu, ele é muito prático, bem rapidinho, acho que eu não levei nem 15 minutos para fazer. Então, a meta aí do curso de Direito é fazer até o dia 10, mas se vocês puderem fazer aí no decorrer dessa semana, já deixar pronto, vai ser ótimo. Tá certo, professor, era isso mesmo, mas no AVA da turma A tem sim esse intensivo de empregabilidade. Inclusive, eu também já fiz o meu. E eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar aí, já que a colega falou, lembrar os colegas da turma A de não deixar de fazer dentro do prazo aí que a coordenação exigiu, tá, professor? Muito obrigado pela oportunidade. E no mais, uma boa noite para a senhora e uma boa noite para todos os colegas. Obrigada para todo mundo também. Gente, por quem que pese, nós temos o nosso horário de aula. Tiver dúvida, pode mandar, ou deixa aqui, né, dentro do sistema, ou manda no representante, a gente vai tentando aí dirimir as dúvidas. Sei que a gente está acostumando ainda com o sistema, então, assim, a tendência é melhorar nas próximas aulas. Peço desculpa por não manejar muito bem o sistema aqui, mas com o tempo a gente vai organizando. Peço a cooperação de vocês também para acessar o AVA, fazer as atividades, para a gente continuar e não ter prejuízo do semestre, porque a gente tem que continuar estudando, né, verificando aí o conteúdo, aproveitar o tempo o máximo possível, né, porque aí, assim, que pese ser forçada a ficar em casa, a gente tem que aproveitar, né, da melhor forma possível. Façam exercícios físicos também, né, no caso aí, e durmam bem, tentem ficar aí o mais relaxado possível, que isso tudo logo passa e a gente vai estar juntinho de novo, presencialmente, lá na faculdade. Professora, a aula vai estar disponível em alguma plataforma, no AVA ou no YouTube, alguma coisa? Ele fica aqui no sistema. Eu não entendi como que baixa ainda e bota o link lá no YouTube. Eu vi que o professor Wolf pôs. Eu, sinceramente, eu não sei fazer. Até, Larissa, você tem minha senha, você podia tentar acessar e baixar e disponibilizar aí para os meninos. Inclusive, a aula de manhã, hoje de manhã, eu tentei até e não consegui. Se você tiver essa facilidade, ou então o Alisson também, para me ajudar nisso, porque eu estou apanhando. Estou apanhando. Assim que a senhora finalizar, eu já tento, então. Tá bom. E assim... Os slides... Pode falar. Os slides vão ser colocados no grupo? Eu posso mandar, eu mando para vocês, mando para os meninos e eles replicam para vocês, tá? Já está prontinho, eu passo para vocês, porque aí é mais fácil o acesso para vocês estudarem ao invés da aula. Mas a aula vai estar disponível também, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Tá, ok. E a gente Obrigada. vai tentar adaptar, né? Porque eu não sou muito blogueira, vocês sabem, mas aí eu vou tentando aí o máximo possível da gente organizar e se tiverem sugestões para poder a gente melhorar também, né? Nossa apresentação aí, podem falar que eu sou toda aberta a ouvidos aí para poder a gente melhorar, né, com cada um de vocês. E, no mais, desejo sucesso, uma boa, né? Sim, aproveitem o tempo e se cuidem, né? Utiliza aí, né, o máximo possível de proteção, de não ir na rua, fiquem em casa e o máximo possível aí, né, de se proteger, tá? Gosto muito de vocês, amo essa sala. Então, assim, se cuidem que logo, logo nós vamos estar juntos novamente. Um beijo. Tchau, tchau. Coraçãozinho para vocês também. Beijo, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Eu tenho que parar a gravação, né? Como que é que funciona isso? É só fechar aí. Tem que parar, professora, a gravação. Só fechar? Para? Tá. Eu acho que a hora que fechou aquela hora continuou gravando, ficou tudo perdido, mas ok. Não, vai dar certo. Obrigada, beijo. Tchau.